libertar, nos alcançar e nos abençoar. E colocamos e levantamos um clamor de perdão, de libertação pela vida de nossos familiares. E pedimos, Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, salva a nossa família, liberta a nossa família, santifica a nossa família, restaura a nossa família. Pai, estamos aqui diante do Senhor, clamando o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Pedimos, meu Pai, que teu Espírito de poder, que teu Espírito de graça, que a unção do Senhor, a unção que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno, venha despedaçando e quebrando, meu Pai, essas amarras que o diabo tem colocado na vida e na família deste homem e desta mulher. Pai, nós buscamos em Ti a salvação e a libertação, meu Pai, dos nossos familiares. Nós buscamos em Ti que toda a nossa família seja salva, liberta. Ah, meu Deus, tenha misericórdia da vida dos nossos familiares. E, meu Deus, tira deles o coração de pedra e coloca neles, meu Pai, um coração sensível à Tua palavra, um coração de temor, de respeito, de obediência, um coração verdadeiro, meu Pai, para que possa estar em comunhão com o Senhor, para que possa ter no Senhor o Salvador, o Libertador, aquele que transforma a vida, aquele que salva a vida, aquele que faz mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Pai, eu estou colocando diante do Senhor esta nossa reunião, pedindo, meu Deus, a Tua bênção, pedindo o Teu santo poder, pedindo a unção poderosa, a luz do Senhor, que brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor possa alcançar e libertar cada alma, que o Senhor possa alcançar e libertar cada vida, que o Senhor possa transformar cada vida, que sejam vidas libertas, vidas abençoadas, vidas cheias do Teu santo poder, vidas cheias da unção do Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa transformar essas vidas, abençoar cada uma delas. Meu Deus, o Senhor sabe tudo que está acontecendo na vida deste povo, em cada familiar. Meu Deus, o Senhor sabe o quanto o diabo tem influenciado os familiares desse homem, os familiares dessa mulher, que tem feito coisas, meu Deus, que não tem sido do Teu agrado, tem feito coisas, meu Senhor, que tem entristecido muito ao Senhor. Mas eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa alcançar cada um deles, que o Senhor possa libertar cada um deles, meu Pai, ou de toda e qualquer influência do maligno. Que o Senhor possa fazer desses nossos irmãos pessoas numa verdadeira comunhão com o Senhor, pessoas que estejam verdadeiramente fortalecidas pelo Teu poder, fortalecidas na unção verdadeira. Meu Deus, alcança, liberta, transforma, Senhor. Oh, meu Pai, salva a nossa família. Nós te pedimos, nós te clamamos e nós te agradecemos, porque eu tenho certeza que o Senhor é Deus para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. E eu acredito na Tua promessa. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu creio na salvação da minha família em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, meu Pai, que Tu és Deus para salvar completamente os nossos familiares. Tu és Deus, meu Pai, para mudar a vida dos nossos familiares, para fazer dos nossos familiares
pessoas libertas, pessoas santas, pessoas numa comunhão verdadeira com o Senhor. Pessoas, meu Pai, que o Senhor vai dar para elas muito mais do que pediram e muito mais do que pensaram, porque só o Senhor é Deus para edificar e para santificar cada alma e cada vida. E eu te agradeço, meu Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Por favor, pode sentar. Como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Passaram bem este início de semana? Irmãos, com fé nós vencemos todas as barreiras. Com fé a gente torna as pessoas vencedoras e vitoriosas em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que nesta quarta-feira, que nós dedicamos as nossas orações para clamar o poder de Deus sobre as nossas vidas e principalmente sobre a vida dos nossos familiares, eu tenho certeza que Deus há de abençoar cada vez mais, tá? Que a minha oração é que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês e vocês possam compreender aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer falar a cada coração, aquilo que o Senhor quer edificar você, quer santificar você, porque é você na presença de Deus que você se torna uma pessoa vitoriosa e vencedora. Nós estamos juntamente com o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, com o nosso pastor Guilherme de Melo, nós estamos nessa fé que a igreja ora de joelho e a família se levanta. Eu tenho certeza que a nossa família não ficará prostrada diante das ações do maligno. A nossa família há de se levantar numa comunhão sincera e verdadeira com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no Salmo 111, os amigos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, né? Pelo nosso YouTube, o nosso Facebook da IIGD Boa Viagem Pernambuco. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês e deixa Deus abençoar. Os irmãos que estão aqui na igreja, também eu tenho certeza disso. Meus irmãos, vamos aqui. Salmo 111, por favor. Salmo 111. O Salmo 111 é um salmo que declara, né, que Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. E assim tem que ser. Deus tem que ser sempre louvado. O título da nossa mensagem hoje, desse Salmo 111, é: o temor é igual ao respeito e obediência ao Senhor. É importante, irmão, que esse temor seja um temor natural, um temor verdadeiro, porque quando nós temos esse verdadeiro temor, esse respeito, essa obediência ao Senhor, irmão, as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. O bom seria se a gente tivesse tempo, né, para estudar o Salmo 111 e logo em seguida o Salmo 112, porque um vai falando, complementando o outro, tá? E vai falando também daqueles que temem ao Senhor. Então vamos lá, Salmo 111, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. Onde nós vamos louvar o Senhor? Na Assembleia dos Justos e na congregação. Aqui na congregação, né? Volta e meia nós temos os irmãos dando o quê? Testemunho. Cada testemunho que nós damos é um louvor ao Senhor. E é isso que nós temos que aprender. Ah, pastor Joséilton, mas faz tempo, pastor, que eu não dou um testemunho. Então você está faltando acreditar um pouco mais na palavra de Deus, confiar, né? O diabo, ele vai nos minando e às vezes, irmãos, a gente faz a palavra de Deus como algo comum e não é. A palavra de Deus é algo muito mais além do que o comum.
A palavra de Deus, irmão, é o próprio Senhor Deus em ação. A palavra de Deus é o Senhor Jesus. A palavra de Deus é o poder, é a sabedoria. É na palavra que nós somos santificados. É na palavra que nós somos mais do que vencedores. É pela palavra que Deus nos dá a vitória. É com a palavra que nós somos sustentados, fortalecidos e edificados. Então, eu tenho 2 pontos aqui muito importantes que a gente tem que aprender. O primeiro ponto é a assembleia. Eu gostaria que você marcasse aí e abrisse a sua Bíblia, ou prestasse atenção aqui no nosso telão, né? Nas nossas TVs, no Hebreus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 24. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 24. Preste bem atenção no que está escrito. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, irmãos, ele vem falando da exortação à santificação. Ele vem falando que nós devemos seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Nós temos que, ele fala também que nós devemos tirar a raiz de amargura, tá? A gente precisa tirar. Mas ele fala aqui, no nosso versículo 22, Hebreus 12, 22, preste bem atenção. Mas chegaste ao Monte Sião. O Monte Sião é Jerusalém. Jerusalém, irmãos, é a cidade de paz, né? Mas chegaste ao Monte Sião, a Jerusalém. Deus espera, meus irmãos, que a gente chegue justamente nessa paz, nessa comunhão verdadeira com o Senhor. Que a gente chegue nessa proximidade com Deus. Que a gente possa subir ao monte, tá? Se esforçar para ter comunhão com Ele. Então ele diz, mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus, o que, irmão? Vivo. Então, quando a gente chega nesse Monte Sião, nós chegamos verdadeiramente nessa cidade que o Senhor Deus é vivo. A gente passa a desfrutar desse Deus vivo. Irmão, todo cristão, ele precisa ter esse entendimento. O nosso relacionamento é um relacionamento com o Senhor Deus, e o Senhor Deus, ele é um ser vivo. Nós não estamos diante, por favor, não quero ofender ninguém, mas nós não estamos diante de um Deus de pau, de pedra, de barro, de bronze, de ouro, de prata, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem nariz, mas não respira, que tem pernas, mas não anda, que tem braços e mãos, mas não abraçam, não apalpam, tá? Não é uma ficção, tá? O nosso Deus é um Deus vivo e, por favor, entenda. Deus criou a mim, Deus criou a você. O que o Senhor Deus mais quer é se relacionar conosco. Mas para obtermos esse relacionamento, é preciso, em primeiro lugar, entender que ninguém vem a Deus senão por Jesus. Então, vá para a palavra, vá meditar. É o conhecimento da verdade que vai libertar você. É o conhecimento da palavra, do entendimento da palavra, que vai fazer você chegar mais perto de quem, irmão? De Deus. Que vai fazer você ter a proximidade com Deus. Vai fazer você ter o respeito, a obediência ao Senhor. Então, você se relacionando com Deus, você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Você vai se relacionar com Deus. Deus vai mostrar para você sempre o caminho da vitória, sempre o caminho correto, sempre o caminho honesto, sempre o caminho que vai dar a você a vitória em todos os sentidos. Amém, meus irmãos? Então você precisa entender isso. A palavra diz mais, mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Versículo 23, por favor.
a universal, preste atenção agora, Assembleia e Igreja dos primogênitos, né, dos primeiros, que estão escritos aonde? Nos céus, escrito no livro da vida, né? Os discípulos ficaram abismados, né? Porque os demônios se sujeitavam a eles, né? E Jesus declarou, deixa eu ver se eu acho aqui para não estar falando da minha cabeça, né? Eu creio que é aqui em Lucas, meu Deus, deixa eu ver aqui. Vamos lá para Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. E disses: eu via Satanás como um raio cair do céu. 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. Mas o versículo 20 é o que o Senhor Deus nos diz agora, tá? Mas não vos alegrais, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito aonde, irmão? Nos céus. Então essa tem que ser a nossa verdadeira alegria. Irmãos, nós erramos muito, irmãos, quando nós servimos a Deus com tristeza, quando a gente se abate às coisas fúteis desse mundo. Nós erramos muito. Nós temos que servir a Deus com alegria. Nós vivemos aqui nessa terra, mas a nossa maior alegria é que eu e você, nós somos cidadãos dos céus. Irmão, para pensar nisso. A gente vai ter o privilégio de encontrar Deus, de ver a Deus cara a cara, de conviver com Ele por toda a eternidade, né? É algo que a gente devia, irmãos, se alegrar muito, estar feliz. E ao mesmo tempo, irmão, a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar. Você veja, é uma pena, né? Porque eu estava conversando esses dias com o nosso pastor Guilherme de Mello, né? Ele lá falando de o quanto Deus estava abençoando a obra lá, e eu mesmo jeito falando, né? Nosso domingo aqui, o domingo de manhã estava cheinho, o domingo da tarde a igreja estava pela metade, o domingo à noite também estava cheinho, e a gente estava com perspectiva bem maior. Deus já estava me mostrando um lugar bem abençoado, irmão, estava já. Aí veio essa praga dessa pandemia, meus irmãos. Jesus. E hoje nós estamos aí restritos, né? Muita gente ainda com medo, muita gente em casa. A gente precisa ajudar essas pessoas, né? Tem hora que eu não dou conta de atender aos nossos irmãos, né? Pessoas que ligam meio amedrontada, apavorada, né? Uma pessoa me ligou uma vez, irmãos, né? Não sei se foi para mim, foi para a pastora, com a síndrome da morte, já a pessoa achando que realmente ia morrer. Não, você não vai morrer, você vai viver, né? E aí, pastor, até que eu sei, ela está viva da Silva, né? Essa pessoa, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, diz: meu Deus, quantas pessoas pelo mundo estão aprisionadas desse jeito? Quantas pessoas estão sofrendo, né? Essa, pelo menos, tem pastores, né? E a gente ajudou ela em oração, e graças a Deus o mal foi embora. Mas quantas pessoas não têm isso? Aí, o que é que acontece? Elas se enveredam pelas drogas, elas se aniquilam, elas se anulam, né? Tem pessoas que querem acabar com o sofrimento tirando a própria vida, coitada. Ela vai ter um sofrimento pela vida eterna, né? Ela não acabou com o sofrimento, ela infelizmente decretou o sofrimento dela por toda a eternidade. Então, eu e você, irmão, temos que ter esse entendimento, né? Voltando lá, por favor, Hebreus 12, 23. Então, ele declara: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos,
que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de quantos? De todos, e aos espíritos dos justos, como é que nós estamos? Aperfeiçoados. Irmão, isso aqui é muito importante. É muito importante você entender isso. Você é um ser aperfeiçoado por Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O versículo 9 diz: ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos que estão no mundo. E agora o versículo 10, ele fala algo, irmão, que é muito maravilhoso. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco. Pastor, por que a gente padece um pouco? Por falta de saber, de conhecer. Pela falta de entendimento da luta e da batalha espiritual, né? É isso aí, por causa disso que nós sofremos, né? A palavra do Senhor diz, né, em Romanos, né, que em breve o Senhor Deus esmagará Satanás. Mas pastor, que contradição é essa? O diabo já não está esmagado, vencido? Jesus não já tomou a chave do inferno, já venceu ele? Sim. Mas só que cada um de nós, irmão, vamos vencendo conforme nossa fé, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa compreensão. Por isso que ele fala em breve. Por isso que ele fala depois de haver padecido um pouco. Tá, irmãos? Porque nós padecemos pela nossa falta de saber, de conhecer. A gente faz certas coisas que acha que está agradando a Deus e o diabo dá risada. Porque na verdade nós estamos, cada iniquidade, cada transgressão, cada erro que nós cometemos, nós fortalecemos a Satanás na nossa vida, na nossa família, porque somos através de nós que a nossa família será liberta. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, um pouco, ele mesmo vos, olha o processo, aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vocês estão lembrados de Paulo na tempestade, quando ele estava sendo transportado para a Itália, para Roma? Paulo falou para o pessoal: gente, vem um furacão aí, não é bom a gente ir em frente, vamos parar, ficar aqui. Mas só que o comandante do navio, o mestre, né, olhou para o centurião e disse: não, está tudo em paz, o vento está calmo, dá para a gente ir. A gente vai, mais lá na frente a gente para. E não deu tempo, né? Chegou um tufão. E Deus tinha mostrado para Paulo que ia perder o navio, a carga e as vidas. Mas só que ali tinha um homem de Deus, que se colocou diante de Deus, que orou, que clamou ao Senhor Deus. E ele declarou, né? O anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem eu sirvo, em quem eu creio, me disse, né? Aí falou: vamos perder o navio, vamos perder as cargas, mas nenhuma alma, o que, irmão, morrerá. Então, o que é isso? É a pessoa quando ela é aperfeiçoada, quando ela é confirmada, quando ela é fortificada, quando ela é fortalecida. Diante da adversidade, ela sabe, porque sabe, que ela sairá vencedora. Ela sabe, porque sabe, que Deus está com ela naquela luta. Ela sabe que sabe que aquele mal não vai vencer ela. Então, irmão, isso aqui é muito importante, a gente entender esse aperfeiçoamento de Deus. E tem coisa, irmão, que Deus permite na nossa vida, né? Que depois que a gente passa, que a gente dá risada. Mas na hora, a gente chorou, a gente ficou com medo, a gente ficou amedrontado, né? Tem situações hoje, muitas situações que eu vejo vocês passarem, né? Que vocês me relatam, que me pedem ajuda, eu olho, meu Deus, do mesmo jeito que essa pessoa está sofrendo, eu também já sofri com isso. E o Senhor me ajudou. E eu sei que o Senhor vai ajudar essa pessoa. Então é bonito isso, irmão.
é você ver a continuidade da obra de Deus, né? A continuidade, né? Daquilo. Eu me lembro do missionário falando para a gente, né? Quando ele falou com o Reagan, dizendo a Reagan, né, que a determinação funcionava, né? E ele disse que o Reagan olhou para ele e fez: meu filho, funciona, né? Então, o que para um missionário era uma novidade, para o Kenneth Reagan era uma coisa, o que, irmão? Normal, né? Ele já tinha tido aquela experiência, ele sabia que aquilo, o que, irmão? Funcionava, né? Então, para nós, quando o missionário falou, para nós era uma novidade, né? Mas depois, logo após, a gente que faz a Igreja da Graça, né? A gente sabe que os milagres, o que, irmão? Acontecem. A gente tem certeza na nossa vitória, né? A gente tem certeza que Deus é conosco. Uma prova viva dessa, irmão, é o que está acontecendo conosco, né? Em plena pandemia, a gente continua firme, fazendo a programação com as igrejas abertas, né? Eu me lembro do meu auxiliar aqui, quando começou a pandemia, coitado, ele estava desesperado. O que é que está acontecendo contigo, meu filho? Pastor, é a situação. Como é que nós vamos pagar o aluguel, a conta de luz, de água? Pastor, estou com medo da igreja fechar. Calma, para. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é do pastor Guilherme, a obra não é do missionário, a obra é do Senhor. E o Senhor vai providenciar. Fique em paz, meu filho. Fica tranquilo. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e operando o Senhor, ninguém impede. Fica tranquilo. Depois, com o tempo, ele chegou para mim: pastor, não é que nós estamos aqui de vitória em vitória? Eu digo: Deus é conosco, irmão, fica tranquilo, né? Às vezes falta para a gente essa confiança em quem, irmão? Em Deus, essa tranquilidade de servir a Deus. Então, voltando lá, por favor, Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Versículo 24, por favor. E a Jesus, olha que coisa linda, mediador de uma nova, o que, irmão? Aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor, né? Nós estamos numa aliança superior, que fala melhor do que o de Abel, né? O sangue de Abel. Então, voltando lá, por favor, Salmo 111, ainda estamos no versículo 1. O título da nossa mensagem hoje: o temor, respeito e obediência ao Senhor, né? Salmo 111, ainda estamos no versículo 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos. Nós acabamos de ver lá em Hebreus 12, né? A Assembleia dos Justos. E na o que, irmão? Congregação. Vamos lá para o Salmo 50, versículo 5 e versículo 6. O Salmo 50, versículo 5 e versículo 6, a palavra do Senhor, ele diz para nós o seguinte: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, uma aliança, com sacrifício. Então vamos lá. Deus pede, irmãos, que a gente esteja sempre na congregação. Hebreus, ele fala que nós não devemos deixar a congregação, como é o costume de quem, irmão? De alguns. Tem pessoas, irmão, que ela nunca amadurece, ela nunca cresce na fé, porque ela fica pulando de galho em galho. Tem pessoas que ela é embriagada, ela não sabe o que fazer. Ela recebe palavra de um, ela recebe palavra de outro, ela tem que orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa dirigir ela onde ela deve congregar, onde ela deve crescer. É importante isso, irmãos. Pastor, mas todos são homens de Deus. Sim, mas cada um tem uma unção diferente. Cada um tem uma direção diferente, dada por quem, irmão? Por Deus. Cada um tem uma visão que Deus deu. É a multiforme graça do Senhor.
E tem muita gente que o crescimento dela está parado. Por quê? Porque ela está embriagada. Ela não sabe o que fazer. Porque um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, outro fala de outro jeito. Então, ela não tem a fé verdadeira do que leve a ela o crescimento. Então, ela precisa entender que congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, uma aliança com sacrifício. Eu gosto sempre de explicar essa questão do sacrifício para ninguém estar fazendo coisas demais. O único sacrifício que Deus pede a mim e a você é o que nós estamos fazendo aqui agora. Como é que você sabe disso, pastor? É Romanos 12, versículo 1. Põe aqui na tela, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Cada um de nós saímos de casa e raciocinamos e pensamos. Eu vou lá na Igreja da Graça, na rua Padre Carapuceiro, número 357, em Boa Viagem. Ali eu vou congregar, ali eu vou adorar, ali eu vou aprender a palavra de Deus, ali eu vou orar e ali os milagres vão o quê, irmão? Acontecer. Então, esse é o sacrifício que Deus pede de nós. Quando a gente deixa de congregar, a gente está impedindo Deus de nos fazer as bênçãos que Ele deseja. Como assim, pastor? Vamos voltar lá? Salmo 50, versículo 5 e depois versículo 6. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, com sacrifícios. Aí o versículo 6 mostra o que Deus quer fazer na nossa vida. E os céus, o que é que vai acontecer? Anunciarão a sua justiça. Então, agora mesmo, Deus está anunciando a sua justiça. Deus está mostrando para mim, para você, o que Ele quer fazer em nossas vidas. Anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo, Ele é o que, irmão? É o juiz. Nós vimos lá em Hebreus 12, que Ele é o juiz de quem? De todos. Amém? Então, voltando lá. Salmo 111, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. 2, por favor. Grandes são o que, irmão? As obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam o que, irmão? Prazer. É importante que você entenda que as obras de Deus são grandes. O Salmo 19, versículo 1. O Salmo 19, versículo 1, ele declara: os céus manifestam a glória de quem? De Deus. E o firmamento anuncia a obra de quem, irmão? Das suas mãos. A gente olha para toda a humanidade, para o planeta Terra, para o Brasil, para o mundo. A gente vê a grandiosidade do Senhor Deus. As obras que o Senhor Deus tem realizado, o Senhor Deus fez e continua fazendo. A gente está numa congregação como a nossa e a gente vê, irmãos, Deus fazendo as obras, Deus abençoando o povo, Deus fazendo das pessoas vitoriosas e vencedoras em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Põe o versículo 2, por favor. 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra o que, irmão? Noite. Então você vê que é uma obra contínua, que é uma obra sem cessar. Voltando lá, por favor, ao Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras, Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. Versículo 3.
Glória e majestade existe em que, irmão? Na sua obra. Toda a obra de Deus tem glória. Toda a obra de Deus tem uma majestade. Irmão, tudo aquilo que o Senhor Deus faz na minha vida, faz na sua vida a glória. Tudo aquilo que o Senhor Deus faz na nossa vida, existe majestade. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Continuando. A glória e majestade existe em sua obra. E a sua justiça permanece até quanto? Para sempre. Quem é a justiça de Deus? Não é o Senhor Jesus? Jesus não é a palavra? O que é que diz Mateus 24, 35? Põe aqui na tela, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, ele diz para nós que o céu e a terra, o que? Passarão, mas as minhas palavras não hão de quê? Não hão de passar. Então, os céus, a terra vão passar, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, voltando lá, Salmo 111, versículo 3, Samuel, olha a temperatura que tá? Estou achando que está um pouco frio. Então, Salmo 111, versículo 3, ele diz: glória e majestade há em sua obra, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4, ele declara: fez lembrada as suas maravilhas, piedoso e misericordioso. Quem é, irmão? É o Senhor. O nosso Deus é o Deus de piedade. Ele respeita as próprias leis que ele deixou. Ele não vai mudar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então ele não muda. O nosso Deus é um Deus que é misericordioso. Ele olha para a miséria de cada coração. Ele vê o quanto nós somos frágeis, fracos. E é importante que você entenda isso, que essa visão de Deus tem que estar dentro de nós. Em 2 Timóteo 2, 24, põe lá, por favor. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso. Veja só. A carta de Timóteo é uma carta pastoral. E deixa eu falar para você uma coisa, vou incomodar um pouco você. Você é o pastor da sua casa. Você é aquela pessoa que Deus levantou para abençoar a vida dos seus familiares, para levar eles à comunhão, né? Pode ter certeza que coisas piores, ruins, não aconteceu na sua família, que você está intercedendo. Ah, pastor, mas está acontecendo coisa ruim. Irmão, se você não tivesse acontecendo, estava acontecendo coisa pior ainda. E é isso que você tem que entender. Então a palavra do Senhor diz que ao servo do Senhor não convém o que, irmão? Contender. Mas, sim, ser manso para com quantos? Para com todos. Apto, pronto para ensinar, sofredor. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que se pautar no verdadeiro amor, que está lá em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 8. E o amor é sofredor, porque o amor, quem ama, ele não espera nada em troca. É só você olhar para o nosso Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não que, irmão, não pereça. Então Deus, irmãos, ele deu a salvação para toda a humanidade. Mas cada ser, cada indivíduo, ele escolhe o que ele quer na vida. A vida é feita de quê, irmão? De escolhas. Nós temos o livre o quê, irmão? Arbítrio. De querer ou não a salvação dada por Jesus, de ter comunhão com ele ou não, né?
A gente está vendo, né, que cada vez mais está existindo uma radicalização. Cada vez mais está existindo uma separação das pessoas que querem a família, que querem Deus, das famílias, das pessoas que querem paz e amor, né? Das pessoas realmente, né? Nós somos taxados de um monte de coisas aí, né? As pessoas nos taxam de várias coisas, né? Mas a gente tem que aprender a respeitar a quem, irmão? A Deus, andar diante do Senhor. Então, ele é sofredor. 25, por favor. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, olha só, isso aqui é muito importante, porventura Deus lhe dará arrependimento. Irmãos, o arrependimento é uma parte importante. E esse arrependimento ele tem que começar em nós. A gente tem que se arrepender de tudo aquilo que a gente faz de errado e fez de errado. A gente não tem que ter alegria nas coisas do nosso passado, naquilo que nós fizemos de errado. Não. A gente tem que entender, irmãos, que todo o nosso passado, fora da presença de Deus, foi um passado, irmão, que não é bom. Que é um passado, pastor, mas eu tive muitos momentos alegres. Mas que alegria é essa? Que a verdadeira alegria, ela se dá no fruto do Espírito Santo. É o amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Tudo é fruto do Espírito. Então, a palavra do Senhor diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecer o que, irmão? A verdade. É o conhecimento da verdade que liberta as pessoas. E diz mais, versículo 26. 26, por favor. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão o que, irmão? Presos. Bota ali, Samuel, a pessoa para dentro, bota uma cadeira ali para sentar. Isso, pode colocar. Então é isso que nós temos que entender. Tanta cadeira, meu filho. Então nós temos que aprender isso. Então a palavra de tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão o que, irmão? Presos. Então essas pessoas, irmão, estão presas no laço do diabo. Elas estão presas numa situação adversa. Elas estão presas em situação que não é correta. Elas estão presas. Amém, irmãos? E é isso que você tem que entender. Satanás o que mais quer é roubar, é matar e destruir. Pastor, mas essa pessoa se levantou contra a minha vida, se levantou contra a minha família. Essa pessoa fez coisas que não são corretas. Irmãos, nós temos que entender que essas pessoas estão presas na ação de quem, irmão? Do diabo. Esse seu marido, essa sua esposa, esse seu filho, essa filha, que não respeita você, que faz coisa errada contra você, que atormenta você, que tira a tua paz. Você tem que aprender a olhar para essas pessoas com piedade, com olhos de misericórdia, porque são pessoas que estão presas às ações de quem, irmão? Do diabo, de Satanás. São pessoas que o diabo está aí massacrando. E você tem que entender isso. Pastor, mas me roubou. E os roubadores vão para onde? Irmão, muito mais tem Deus para te dar. Então a gente tem que entender isso. Jesus já falou. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se te bater na lado esquerdo, dá o direito. Se te pedir para andar 1 milha, anda 2. Então nós temos que aprender, irmãos. Uma pessoa me chegou aqui na igreja desesperada. Essa pessoa havia sido traída pelo o digníssimo esposo. Esperei essa pessoa desabafar. Quando ela desabafou, eu mostrei para ela
que ela não era a coitada da ação. O coitado da ação era o marido. O coitado da ação era a mulher que estava com o marido dela. Essas pessoas que são as que estão no adultério, elas vão ser julgadas e vão ser condenadas. Essas pessoas que estão no adultério, elas vão ser destruídas. Porque a pessoa que adultera com um, vai adulterar com o outro. É uma pessoa que está presa nessa ação do inferno, nesse espírito de prostituir, é um espírito de prostituição. E a gente tem que orar para essa pessoa ser o quê, irmão? Ser liberta. Para que essa pessoa não esteja nessa ação do inferno. Então, voltando lá, por favor, versículo 4, Salmo 111, versículo 4. E fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. E, versículo 5, deu mantimento aos que o temem. Irmão, por que tem tanta gente passando fome? Por que tanta gente, meu Pai, na miséria? Porque as pessoas não respeitam a quem, irmão? A Deus. Elas não são ensinadas a respeitar a Deus. A religião não ensina ninguém a respeitar a Deus. A religião faz a pessoa temer e respeitar a religião, mas não a Deus. Não pregam a palavra de Deus. As pessoas não são ensinadas a temer. A palavra do Senhor é bem clara. Fui justo, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo que, irmão, desamparado, nem a sua descendência que a mendigar o pão. Então, as pessoas estão mendigando o pão, por quê? Porque não são justas. Porque não são justificadas pela palavra. Porque Deus não tem suprido as suas, o que, irmão? Necessidades. Porque não temem, não respeitam, não obedecem. São pessoas que qualquer coisa chamam palavrão, qualquer coisa mentem, roubam. Quem é o pai da mentira? O diabo. Pessoas mentem descaradamente. São pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não buscam a salvação em Cristo Jesus. Não tem temor, não tem respeito, não tem obediência a quem, irmão? A Deus. Então a gente tem que entender isso. A gente precisa compreender isso, né? A gente precisa compreender e entender que Deus está conosco, que Deus quer dar a nossa vitória. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós que Ele deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu que, irmão, conserto, da sua aliança. Deus nunca esquece da aliança. Deus nunca esquece. Deus sempre vai lembrar da aliança dele. E é isso que você tem que colocar no seu coração. A palavra do Senhor diz, versículo 6, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe o que, irmão? Herança das nações. Você tem que ter entendimento. O que? Marca aí. Eclesiastes 5:19. Põe outra cadeira lá, por favor. Eclesiastes 5:19. O que é que diz Eclesiastes 5:19? E quanto ao homem, a quem Deus deu, o que é que Deus deu? Riquezas. E o que mais que Deus deu? Fazenda. E lhe deu o que? Poder. Para delas o que, irmão? Comer. E tomar a sua porção, a sua parte. E gozar do seu trabalho. Isso é o que, irmão? É um dom de Deus. Irmãos, vamos lá, vamos entender isso. Aqui em Recife, tem uma riqueza circulando. Você tem que orar a Deus para tomar parte dessa riqueza, para tomar uma porção dessa riqueza. Em Pernambuco, tem uma riqueza circulando. Você tem que orar a Deus para tomar parte dela. No Brasil, tem uma riqueza circulando. Na América do Sul, tem uma riqueza circulando. No mundo, tem uma riqueza circulando. E quanto ao homem, a quem Deus deu, Ele não vai dar. Ele já deu
riquezas e fazenda, e lhe deu o quê? Poder, já deu autoridade para delas o quê, irmão? Comer e tomar a sua porção e tomar a sua parte. Você precisa entender isso e tomar a sua parte e gozar e ter alegria do seu trabalho, tá? Não vem, irmão, sem você trabalhar. Então não queira ser um preguiçoso. Ah, pastor, porque eu vou tirar na loteria. Não, não é isso que Deus quer. É trabalhando, é fazendo a sua parte, é se esforçando, tá? Isso é um dom, é um presente de quem, irmão? De Deus. Então, voltando lá, Hebreus 11, versículo 6. Salmo 111, versículo 6. Obrigado. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Versículo 7. As obras das suas mãos são verdade e o que mais? E juízo. Fiéis todos os seus, o que, irmãos? Mandamentos. Então, as obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. 8. Permanece firmes para todo sempre. Não muda, tá, irmãos? São feitos em verdade e o que, irmão? Em retidão. Então, tudo que é de Deus é feito em verdade. Tudo que é de Deus é feito em retidão. Esse negócio de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas é mentira. Não aceite nada de pecado. Não aceite nada de erro. Samuel, bota a cadeirinha perto dali da mãe. Ô amado, é só pegar ali, juntar a cadeirinha. Isso, obrigado. Para a criança não estar correndo risco de cair, tá? Isso. Muito bem, obrigado. Então, não precisava o pastor falar, né, amado? Então, é importante que você entenda isso. Tudo de Deus é verdade e retidão. Irmão, não queira nada de coisa errada na sua vida. Ah, pastor, tem um negócio que eu quero comprar, mas custa R$1.000. E uma pessoa está me oferecendo por R$100. Irmão, vamos lá. Uma coisa para custar R$1.000, ela no mínimo, para se fazer essa coisa, custa R$500. No mínimo, é o preço de produção. Existe preço da matéria, existe preço dos empregados para fazer, existe o preço de transporte. Então não pode ser uma coisa que custa R$1.000, alguém vender por 100. A não ser que a pessoa chegue para você e diga, olha, eu quero abençoar a sua vida. Esse negócio custa R$1.000, mas me dê apenas 100. Está aqui a nota fiscal, que custa R$1.000, né? E eu quero abençoar a sua vida. Então é diferente. Mas uma pessoa que chega para você e diz, rapaz, isso custa R$1.000, mas eu vendo por 100. Fulano tem nota. Ah, esquece nota. Então, irmão, pode ter certeza. Aquela pessoa não comprou no preço justo. Aquela pessoa pode ter roubado. Pode ter feito outra coisa. Ela pode ter achado e levado, né? Ela está vendendo por esse preço, não é o preço correto. Então, nós temos que entender justamente isso. As coisas de Deus são em verdade. Então, desconfie de tudo aquilo que vem com facilidade, de tudo aquilo que vem com erro, com dano. Seja uma pessoa, irmão, para se firmar na verdade e retidão. Versículo 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o que, irmão? O seu nome. Irmão, Deus dá para você redenção. Deus quer redimir você, Deus quer levantar, Deus quer tirar você das práticas erradas, Deus quer tirar você dos caminhos errados, Deus quer tirar você das coisas que não são corretas, Deus quer tirar você das coisas que vai dar a você o melhor. Deus quer tirar você das práticas erradas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio de quê, irmão? Da sabedoria.
A partir do momento que você temer a Deus, a partir do momento que você respeitar a Deus, a partir do momento que você se colocar diante do Senhor Deus, a partir do momento que você se colocar diante da face do Senhor, gente, a gente está aqui para ganhar almas, né? Por favor, pastora, vá ali, convença o pessoal para sentar aqui e assistir a palavra de Deus. Isso. Glória a Deus. Convida esse pessoal, diga a ele que eu estou convidando para ficar aí assistir a palavra do Senhor. Então, voltando aqui, irmãos. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. E o louvor permanece até quando, irmão? Para sempre. Irmãos, seja uma pessoa sempre temente a Deus. Seja uma pessoa sempre sábia. Seja uma pessoa sempre em comunhão com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Pai amado, em Tua presença nós estamos. E diante do Senhor nós nos colocamos. E buscamos, meu Deus, a Tua face. E clamamos o Teu santo poder. Coloca no nosso coração sempre o temor, o respeito, a obediência ao Senhor. Nos ajude a nos libertar. Nos ajude a nos salvar. Nos ajude, meu Pai, a ter o temor, o respeito, a obediência. Que nós possamos passar para a nossa casa, para a nossa família, o temor, o respeito, a obediência à Tua palavra. Pai, que Teu espírito de poder, que Teu espírito de amor, que Teu espírito de graça, que Teu espírito de glória, que a unção verdadeira do Senhor esteja em nossas vidas. Que o Senhor possa nos salvar e nos libertar. Que o Senhor possa nos transformar. Pai, que o Senhor possa nos dar os mantimentos que nós precisamos. Que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Que Teu espírito de amor, que Teu espírito de paz, que a graça do Senhor, que a glória do Senhor esteja sobre cada vida. Oh meu Deus, alcança esses perdidos, liberta esses cativos, revista esses cegos, cura esses enfermos, transforma essas vidas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a ganhar almas, a libertar os cativos. Ajuda-nos, meu Pai, a não ter olhos preconceituosos, mas ter olhos de amor, olhos de poder, olhos de graça, olhos de misericórdia, Senhor. Nós queremos sempre o temor do Senhor, para que a gente possa alcançar cada alma perdida, libertar cada alma cativa. Dê sabedoria a esta mãe, dê sabedoria a esta avó, dê sabedoria a esta filha, dê sabedoria a esta mulher, a este homem, a este pai, a este avô, a este irmão, a este filho. Dê sabedoria a cada um de nós, Pai, para que possamos alcançar os perdidos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Meu Deus, cada família aqui representada, eu levanto um clamor de salvação, de libertação, de santificação, de transformação. Que o poder do Senhor esteja sobre cada vida. Que o Senhor esteja, meu Pai, sobre cada alma, para libertar, para salvar, para edificar, para santificar, para fazer desse povo um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo cheio de graça, um povo cheio de glória, um povo cheio de luz, da plenitude do Teu Espírito. Que a unção verdadeira esteja sobre cada vida. E eu peço o Teu fogo sobre cada família aqui representada. Jesus, eu levanto um clamor e peço a libertação na vida deste povo. Salva, liberta e transforma cada vida. Que o Senhor possa santificar e salvar cada alma, Pai. Em o nome de Jesus.